galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue a mil e mais uma vez temos mais assuntos para comentar do que tempo. Gente, já quero começar falando de ABIN, trazendo mais atualizações, mais novidades. Quero falar sobre um rapaz aí que o Lula indicou, trazer um pouco mais de informações sobre o seu currículo. Saiu uma nota também aí sobre o Ramagem, que a mídia militante com certeza vai ficar triste, porque não contribui com a narrativa. Tem outra nota também seríssima mesmo, sobre a ABIN, riscos que a agência e o Brasil podem estar correndo. Devo comentar sobre isso. Tem aí uns isentões que parece também que se arrependeram de ficar em cima do muro, tudo nesse contexto. E quero falar sobre uma última da Polícia Federal, bem rapidinha, que tem a ver com o PL 2630. E isso nos conecta com o segundo tema. Quero falar sobre jornalismo. Tem aquela foto ali que eu uso para falar quando tem um dossiê interessante no Twitter. Quero falar sobre isso, trazer algumas coisinhas. Ontem tivemos uma nota aí que é a cara do Brasil atual, que é um absurdo, né? Quando a mídia extraoficial vira oficial. Quero mostrar para vocês um texto para mostrar que o jornalismo meio que ainda respira, e mostrar que o jornalismo realmente ainda respira, e trazer algumas discussões mais comportamentais, até um pouco mais leve, ou não. Para depois entrarmos em economia, tem muita coisa que rolou nas últimas horas. Questão do déficit, quero falar de dívida externa, dívida interna, um monte de confusão. E depois fazer um contraponto de, diante do caos, como tá a relação de Lula com as elites e Lula com os pobres. Quem você acha que painho tá dando prioridade? Acho que você sabe a resposta. Depois, questões que nos mostram porque o Brasil segue travado, agenda internacional e mais notícia diversa. Mas vamos ver até onde vai dar para comentar. E vejam só. Novo número 2 da ABIN doou para candidatos de esquerda. Você fica se questionando, né? Rapaz, cada nova notícia, cada nova nomeação que o Lula faz, critérios aparentemente técnicos podem até existir, mas sempre vem uma componente política. Marco Aurélio Chaves Cepic, ele fez doações eleitorais a candidatos do PT e do PCdoB em todas as eleições de 2016 a 2022. A outra fala até que não foram grandes valores, etc, tudo mais, mas foram em todas essas eleições. Eu acho que só mostra que ele tem um certo alinhamento mais à esquerda. Mas o quão mais à esquerda é esse alinhamento? E é o número 2 da ABIN. Aí veja, nomeado por Lula para a ABIN, Marco Cepic é qualificado, mas com grandes das fundações Ford, etc., que dominam o campo acadêmico, e aí de onde saem os dossiês que direcionam a política do país. O texto dele para o Instituto Igarapé. Aí, a gente já tinha comentado ontem, né? Aí desse rapaz, do número 2, que escreveu lá o texto no Igarapé. Só que eu falei, peraí, o cara tem grandes. Fundação Ford. Aí eu fui lá no LinkedIn olhar, né? Pra ter certeza. Olha lá, rapaz. Grants for Ford Foundation. Na tradução livre do Google, né? Consultor internacional desde agosto de 95 até o presente momento. Subsídios da Fundação Ford e outras instituições aí que eu acho que a maior parte de vocês, né, não são muito afeitos. E aí eu fico me questionando, né? O setor de inteligência no Brasil sempre se debruçou sobre esses casos. Sempre se debruçou. O setor de inteligência no Brasil, com todos os seus problemas, quando você pega os dossiês antigos, vocês dão olhadas, as movimentações internacionais contra a Amazônia foram registradas, foram avaliadas, todas essas grandes reuniões internacionais que falavam do Brasil, as movimentações das ONGs, o CMI. E aí teve uma confusão grande, inclusive, numa época, final da década de 80, que foi uma denúncia sobre questão indígena, questão da Amazônia, que gerou o maior estardalhaço na época no Brasil. E aí a esquerda pegou, né, os zongueiros para fugir pela tangente e falar que não, né, é algo pequeno isso daí. Eles ficaram presos meio que numa tradução, porque falava que era o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. Tinha o cristã no final, sendo que o CMI seria apenas Conselho Mundial de Igrejas. Aí falou, não é a mesma coisa, é um estudo diferente. Mas no final do dia ficou parecendo que era a mesma coisa. E era assim, coisas absurdas. Na época até quem trouxe denúncia em primeira mão foi o Estadão na época. Tem, você acha lá no Arquivo Nacional, dossiê de mais de 400 páginas com tudo que foi dedicado, escrito. E eu fico me perguntando,
Agora, com essas mudanças, pessoas ideologicamente alinhadas à esquerda, as grandes fundações internacionais, como será que a Agência de Formação Brasileira vai seguir com o seu trabalho? E guarda isso que a gente já volta. Por quê? Segundo Paulo Capelli, Ramagem ignorou no Zap a assessora de Carlos que quis fuçar os inquéritos. Isso, nós já sabemos, inclusive, que o Ramagem sequer estava na BIM. Ramagem ignorou no WhatsApp mensagens que recebeu da assessora de Carlos pedindo informações sobre inquéritos. Ramagem retribuiu as felicitações por ter sido eleito deputado federal, mas indagado sobre as investigações, não enviou outras mensagens a Luciana Almeida. Ao menos no referido aplicativo não escreveu nada que o comprometesse. Dessa forma, a Polícia Federal apura se informações foram repassadas por outro canal. Meio que deu errado no caminho, então vamos olhar pro outro. Vamos fazer aqui, olha tudo, etc, tudo mais. Quanto mais a turma cava, mais questionamentos aparecem, né? Baita coincidência. Aí, pra não ficar parecendo que sou eu que tô falando, falar enviesado, opinião enviesada. Beleza. Esse rapaz aqui, né? Cláudio Dantas. Ex-antagonista, atualmente na Jovem Pan. Crítico ferrenho. Não, assim, ele tinha uma desavença pessoal com Carlos Bolsonaro. O negócio dele era pessoal. Aí, escutem só esse rapaz. Que parece que ele tá meio arrependido, talvez, né, de ter ficado em cima do muro. Então, é preciso mudar esse perfil da agência para blindá-la de interferências políticas. A investigação em si, ela tem de ser feita com muita cautela, com muita técnica. E a gente percebe que estão acontecendo os erros básicos nessa investigação, inclusive que podem criar nulidades e que podem reforçar o argumento de perseguição política. É possível que o bolsonarismo fique ainda mais forte, né? E quem, vamos dizer assim, deseja o fim do bolsonarismo pode se arrepender, né, de usar essas investigações para tentar acabar com o bolsonarismo. É preciso uma investigação técnica e não política. Os erros estão aparecendo e isso acaba fragilizando uma investigação que é importante para o Estado. Vivi para ver Cláudio Dantas pedindo parcimônia na investigação da Polícia Federal. Vivi para isso acontecer. Rapaz. Novos tempos, viu? Novos tempos. E eu usei no início isentões, no plural. Então não pode ser apenas o Cláudio Dantas, né? O único sujeito da nossa frase. Olha o Bicicleta. Bicicleta vocês conhecem, né? O Monark. Esse daí também, nossa, ele tem uma cisma com o Bolsonaro que ele odeia. É tudo ele culpa, aí trata como a pior pessoa do mundo, é covarde, é esse, aquilo, outro, não fez, bababá, pipipi. Tem que acabar Bolsonaro, não dá de jeito nenhum. No período da eleição, ainda fez aquele post clássico, prefiro ficar em cima do muro. Daqui de cima dá pra ver as coisas melhor. Mas, como o Cláudio Dantas fala no vídeo, do jeito que as coisas são feitas, fica esse gostinho no ar, né? Essa sensação que talvez possa estar ocorrendo algum tipo de perseguição. Talvez exista um pouco de perseguição. E aí, ao invés de você acabar com o bolsonarismo, você pode acabar o fortalecendo. Acho que o próprio Cláudio Dantas já, inclusive, aprova das suas próprias falas, né? Porque eu nunca imaginei na história ver o Cláudio Dantas fazendo ponderações, pedindo, rapaz, não vai descer, tá demais. Aí o Bicicleta me surpreendeu. Eu falei, eu até olhei de novo pra ver se não hackearam a conta dele, mas tá ali, ó. Para o Brasil, é muito importante que Bolsonaro volte a disputar em 2026. A candidatura dele simboliza o possível fim da ditadura do judiciário. Tornaram-no inelegível de forma totalmente irregular e inconstitucional. Obviamente, ele tem apoio popular massivo. Não tê-lo como candidato seria não ter uma grande parcela da sociedade representada na eleição, algo que acontece na ditadura da Venezuela. Eu falei, rapaz, o Monark sempre pregou uma alternativa a Bolsonaro, que Bolsonaro não tinha capacidade disso, aquilo, outro. Agora, Monark tá falando que é importante que Bolsonaro volte a participar, volte a disputar as eleições. Parece que
existe um sentimento no ar de perseguição, né? E o ser humano, isso é normal de todo ser humano, normalmente ele se compadece das vítimas. Quando vê o cara, pô, uma sacanagem rolando com alguém, ele fica meio que do lado da pessoa que, a priori, pode estar sendo vítima de alguma injustiça. Mas vamos continuar. Polícia Federal intima Heleno a depor no inquérito da BIM paralela. Aqui só para trazer como notícia, não tem muito o que falar, mas o Ramagem, ele era, na hierarquia, né, ele estava abaixo do general Heleno, ele tinha que se reportar ao Heleno, e por causa disso, vou chamar o Heleno aí para prestar algum tipo de esclarecimento. O depoimento foi marcado para a próxima terça-feira, na sede da PF em Brasília. A observar e ver o desdobramento disso. E aí, veja, essa daqui foi uma das melhores notas que, para mim, foram publicadas ao longo do dia de ontem, que só confirmam o que nós estamos batendo na tecla, mas desde o primeiro dia. Os absurdos que estão sendo feitos pela imprensa e que colocam em risco o Brasil, o Estado Nacional, sabe? Não pode utilizar a raiva que eles possuem de Bolsonaro para destruir o Brasil. Não pode, cara. Eu odeio o Bolsonaro, beleza, mas vocês estão subindo tanto assim a régua, vocês estão colocando o país inteiro em risco com a responsabilidade de vocês. Rodrigo Rangel, o jornalista que soltou a nota mentirosa, né, porque de exclusivo não tinha nada, aquelas informações que foram utilizadas para demitir o Cid e começar a perseguição. Rodrigo Rangel, que escreve essa nota, então, acima de qualquer suspeita. A BIM usou software para espionar diplomatas estrangeiros. Não lê o subtítulo. O que é que você pensa? Você fala, rapaz, cara tão bicho, espionando todo mundo, cara. Meu Deus do céu. É uma manchete que você fica meio assim, né? Aí você lê o subtítulo. Nas mãos da polícia e do Supremo, lista com alvos da BIM tem oficiais estrangeiros. Aí, agora já começam as coisas diferentes. E suspeitos de tocar o terror. Olha, nossa, então, pô, então eles estavam, né, espionando criminosos. Pô, eu acho que isso aí deveria ser realmente uma coisa que o setor de inteligência deveria fazer, né? Então acho que não tem nada de errado. Setor de inteligência teme vazamento. Ah, ó, o subtítulo já começa a dar um gosto diferente pra manchete. Aí vamos dar uma olhada. Fontes graduadas do Serviço Secreto Brasileiro revelaram a coluna que, para além dos políticos e jornalistas xeretados pela BIM paralela, há uma série de outros alvos cujos passos foram monitorados por meio da ferramenta que, se expostos publicamente, podem submeter o Brasil a constrangimentos e embaraços políticos com governos estrangeiros. Então, essa lista que estão falando, etc, tudo mais, o que é que dessa lista foi feito pela BIM paralela? O que é que dessa lista foi feita pela BIM paralela e o que é que dessa lista foi feita pela BIM oficial com seu trabalho regular? Olha os questionamentos que já começam a aparecer. Porque a imprensa tratou esse first mile, né? Essa solução de hardware mais software como a pior coisa do mundo. Ó, não é compatível com a democracia. E você tá vendo, pô, os caras utilizou contra criminosos, pessoas que são suspeitas de tocar o terror, que realmente tem que estar monitorando. Vai que ele produz um atentado no Brasil. Assim, e aí? Aí já começa o questionamento, que depois sai a lista e você fala, ai, mas isso daí foi a BIM paralela ou só foi a BIM normal? Quem que essa BIM paralela estava observando? Esses outros alvos estão relacionados ao trabalho regular da BIM, que tem por atribuição monitorar ações de espionagem dentro do território brasileiro e ainda suspeitos de ligação com o crime internacional. Opa! Olha só, né? Como o povo é malvado. Olha como dá manchete e a gente já tá olhando assim e fala, pera aí, pô. Não, então eu tô entendendo porque eles estavam monitorando. Os russos sendo vigiados. É o caso, por exemplo, de funcionários da embaixada russa que passaram a ser monitorados pela suspeita que estavam dando suporte a Sergei Cherkasov, espião, né, a serviço do Kremlin, que depois de ser pilhado por serviços secretos estrangeiros usando identidade brasileira falsa, foi preso e condenado por aqui. Você acha? Olha só, esse caso aqui ficou comprovado.
era verdadeiramente um espião. Se você detectou que tem um espião russo, você acha que o setor de inteligência do Brasil deveria estar monitorando esse entorno? Sim ou não? Há outras situações igualmente sensíveis envolvendo diplomatas de países com os quais o Brasil mantém boas relações. O problema, apontam as fontes da BIM, é que se os governos aos quais esses diplomatas servem souberem que seus funcionários viraram alvo na inteligência brasileira, é grande a chance de haver turbulências diplomáticas. A depender do país. Normalmente você tá ali observando, né? O que o cara tá fazendo, deixando de fazer e tudo mais. E, gente, do jeito que o Brasil olha, você acha que as inteligências internacionais também não olham? É o padrão. Os países fazem isso. Então, assim, eles, no primeiro momento, né, foi divulgada uma lista gigantesca. Aquela tal lista gigantesca é da BIM paralela ou é da BIM? Quem que essa tal BIM paralela monitorou? Monitorou fazendo o quê? E além dessa monitoramento que o FUSIMAIL é apenas geolocalização, para saber onde a pessoa está indo, deixando de ir, o que foi produzido com essa informação para essa tal BIM paralela? Quanto mais você cava, mais informações aparecem e mais fica exposto que a imprensa brasileira não tem compromisso com nada. Com nada. Alvo ligado ao grupo H. Termina com bola. Em outra frente, segundo essas mesmas fontes, há ainda um risco de confiança relacionado a informações delicadas repassadas à BIM por serviços secretos estrangeiros como parte de trabalho de cooperação para monitorar suspeitos de ligação com crimes internacionais. Um dos alvos vigiados com a ajuda do FUSIMAIL e que foi objeto de centenas de consultas feitas no período é o investigado supostamente ligado ao grupo radical blá blá que circulou por um longo período pelo Brasil. Várias dessas agências de governo, elas trocam informações entre si. Aí eu te pergunto, vamos fingir que esse escândalo aconteceu na Itália. Aconteceu na Itália. Se você fosse para dentro do Brasil e você viu que o seu setor de inteligência, a BIM, estava fornecendo informações para a Itália, e aí o governo italiano lá, põe uma confusão, mídia, gritaria, começou a revelar, olha, a gente recebe informações da BIM, foram essa informação que a gente recebeu, isso, aquilo outro, começa a ter o vazamento. Como é que fica a confiança? Será que você se sente confortável para continuar fornecendo informações? Então, veja como o que está sendo feito, na verdade, a forma como as coisas estão sendo feitas, coloca uma organização de Estado que deveria servir aos interesses da nação em risco por pura militância ideológica. Risco de crise. Se os serviços estrangeiros descobrirem que as informações compartilhadas por eles com a BIMS não são devidamente protegidas, haverá o risco deles perderem a confiança em nós. Mas óbvio, é para ser inteligência, é para ser algo secreto e tá vazando, primeira mão na Rede Globo. Quanto mais se cava, mais confusão aparece. Mais fica aquele cheirinho no ar, né? Que, rapaz, tem que ser um negócio mais técnico, do jeito certo. Não dá pra ser jornalismo Daniela Lima. Vamos lá. Quase saindo do tema, encerrando aqui. Polícia Federal diz que Google e Telegram manipularam informações em campanha contra projeto que regulamenta redes sociais. Vocês aí que acompanharam na época, vocês que viram que o Google, Telegram fez, vocês acham que eles manipularam ou não? No subtítulo, no finalzinho ali diz, né? Relatório encaminhado ao Supremo apronta abuso de poder econômico e violação ao direito do consumidor. E as empresas negam. Aí, sempre as ONGs. Ao longo da investigação, a PF analisou os textos divulgados pelas empresas, colheu depoimentos, né? E os investigadores também examinaram um estudo conduzido pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ. Aquele relatório coloca todo mundo que não é lulista, todo mundo que não é petista, como na ultra, mega, hiper, blasta, extrema direita. Mas ainda não está acontecendo perseguição no Brasil. Tudo muito técnico. Tudo muito técnico. Esse consórcio é demais, viu? Esse consórcio.
Aí falando do consórcio e que tem um pouco a ver com isso que está acontecendo. Tem um pouco a ver. A turma do Estadão fez um levantamento para tentar, assim, cravar o número, a quantidade de vezes que o Dilma usou as contas oficiais para fazer política. Porque teve aí, no caso, né, na busca e apreensão, o toque, que a Bela Megali correu para falar, olha, o Lula não deu aval, dá isso, aquilo outro. Mas não é a primeira vez que isso ocorre, né? Então, se o Lula realmente ele não dá o aval, ele deveria se certificar que isso não vai acontecer mais. É a 6ª vez, pelo menos, segundo o Estadão. 6 vezes em que o governo Lula usou a comunicação pública para fazer política. E né, Lula usou serviços a plataformas governamentais, que é a responsabilidade da SECOM, para fazer política e alfinetar opositores. A nota é longa, ela sai citando cada uma dessas vezes, coloca imagem, coloca print, às vezes a própria postagem que ainda está no ar na rede social do governo, e tá aí. Tudo que está acontecendo. Mas é tudo técnico, tudo que está acontecendo é muito técnico, super técnico, super técnico. Aqui, essa notícia é sensacional, gente. É sério. Aqui é literalmente a imprensa extraoficial virando a imprensa oficial. O que todo mundo fala todo dia se comprova diante dos olhos de todos. Que os jornalistas do consórcio, eles são todos picanheiros. E tá ali, ó, Thais Arbex, anti-bolsonarista roxa, vermelha, né? Qualquer pessoa que não é petista é extremista, ultradireita, ultraconservador, isso, aquilo, outro. Pediu demissão da CNN para trabalhar no Ministério da Justiça. Parabéns! Parabéns! Nada que ninguém já não prestasse atenção, né? Nós estamos super surpresos. Aí, nesse cenário, onde dá uma tristeza olhar o jornalismo nacional, esse é um texto que eu tinha lido, tinha separado, aí ficou assim rodando no vídeo. Eu falei, rapaz, aconteceram alguns eventos nas últimas horas que eu falei, se encaixa bem, se encaixa muito bem. E é um texto do Fernando Schuller, que inclusive mostra que ainda existem jornalistas, ainda existem opiniões divergentes no consórcio. Opiniões que não são, né, 100% alinhadas ao petismo. É um texto muito mais até reflexivo, que fala sem falar. Fala de forma clara, cristalina, explicada, sistematizada, sem falar do Brasil, mas falando do Brasil. Vocês já vão entender. A manchete que ele usa é o divórcio das elites. Sócrates definiu como sua talvez única virtude reconhecer que nada sabia. É um espírito que se perdeu aí nesta época de certezas e dedos na cara. Aí ele começa a falar dos Estados Unidos. A gente tá num cenário meio difícil, né? Tem que falar sobre metáforas, analogias para falar de Brasil. Aí ele diz que um rapaz chamado James Bennett escreveu um texto inusitado na revista The Economist, que é uma revista alinhada à esquerda liberal progressista, perto da virada do ano. Jornalista consagrado no The Atlantic, mídia liberal progressista, editor de opinião do The New York Times, muito mais progressista do que liberal. Seu ponto era dizer que o Times havia perdido o rumo na poeira da polarização política americana. O problema não era o viés progressista do canal. O problema era o traço patológico que isso havia adquirido, em especial na era Trump. Parece os jornais do Brasil. A partir daí, o jornal passou não apenas a favorecer ideias mais à esquerda, mas bloquear sistematicamente as ideias conservadoras. O que acontece exatamente no Brasil. O ponto essencial é a ideia definida por Bennett sobre o papel do jornalismo. Dos 11 colunistas do The Times, apenas 2 eram conservadores, né? Moderados. É tipo a turma do MBL, né? Moderados. Os isentões. O Cláudio Dantas. Tinha 9 petistas e um Cláudio Dantas no meio. O jornal simplesmente ignorava a opinião de 150 milhões de americanos. Se alguém efetivamente levasse a sério a ideia de diversidade, a primeira decisão seria trazer mais vozes à direita no espectro político, coisa que ninguém no jornal estava realmente disposto a fazer. As pessoas continuavam a falar em diversidade, mas agiam de um modo claramente unilateral. Eu gostei desse ponto.
Vou utilizar isso. Quando eu ver alguém agora falando, diversidade, diversidade, falar, irmão, não, vocês não querem diversidade. Vocês não querem, vocês querem pensamento único. Porque se existisse diversidade, existia a possibilidade de vozes mais à direita. E não tem. Outro ponto é a ideia que era perigoso expor os leitores às ideias de Cotton ou dos apoiadores de Trump. A tese do leitor hipossuficiente. Na prática, a lógica group thinking, o Times como veículo, diz Bennett, onde a elite progressista dos Estados Unidos fala consigo mesma sobre um Estados Unidos que não existe realmente. É a Rede Globo. É Folha de São Paulo. Não pode falar. Essas ideias são muito perigosas. Não pode nem deixar que as pessoas escutem Bolsonaro. Como assim estão dando um microfone para ele? Quantas vezes você não viu? Quer um exemplo? Quando Bolsonaro voltou logo que voltou dos Estados Unidos, teve a busca e apreensão. Teve gente que estava reclamando que o Pânico deu um microfone para Bolsonaro falar, que é um absurdo. Absurdo. E que as perguntas certas não estavam sendo feitas e que isso, que aquilo outro. Eu falei, nossa. Foi a mesma percepção de outra editora do Times, Barry Weiss. Sua carta de demissão correu o mundo e foi bem mais direta. Disse que havia cansado do jornalismo engajado que, em vez de desafiar os leitores, passou a buscar cliques com o... Eu não sei nem como é que fala isso, né? O 4.000 décimo artigo dizendo que Trump é o grande perigo para o mundo. As histórias de Bennett e Barry Weiss falam de um estranho divórcio que marca a nossa época. Observem os dados. 38% dos americanos se identificam como conservadores em questões sociais. 29% se dizem progressistas. Ou seja, a maior parte da sociedade é de direita. Nas questões econômicas, 44% são conservadores, contra 21% progressistas. Ou seja, no âmbito econômico, ainda tem mais conservadores. Observem agora o que se passa com a imprensa. É totalmente diferente. Pesquisa feita recentemente na Universidade Syracuse mostrou que a simpatia pelo Partido Democrata entre jornalistas é 10 vezes maior do que pelo Partido Democrata. Para ser preciso, 36,4% para o lado dos democratas e apenas 3,4% para o lado republicano. E nos anos 2000, eram 18%. A classe jornalística não representa o pensamento da população. Eles são a força de... E assim, que tenta moldar o pensamento das pessoas. De um modo geral, o que se passa com o New York Times não é exceção. No Brasil, pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina, reportada em ótima matéria do Poder 360, mostrou que 80,7% dos jornalistas se posicionam à esquerda ou centro-esquerda contra apenas 4% à direita. Não é preciso fazer nenhum juízo de valor por aqui, né? É o direito das pessoas pensarem isso ou aquilo, ponto final. A questão é observar o divórcio, a desconexão entre a média do pensamento na sociedade e o que se passa não apenas na chamada mídia profissional, mas nos meios de comunicação em geral. Dito isso, talvez Bennett e a Barry sejam apenas dois irrealistas, presos a uma ideia de jornalismo que de fato se perdeu e não apenas no The New York Times. A ideia de uma mídia apresentando fatos com alguma objetividade e um quadro de opinião diverso. Não focado em convencer ninguém disso ou daquilo, mas permitir que o público forme sua própria opinião. Essa foi uma tese clássica do jornalismo no século XX, posta no conhecido relatório da comissão Hutchins, logo após o segundo grande conflito. Suas conclusões diziam que o compromisso do bom jornalismo era separar a notícia da opinião, dar espaço ao contraditório e tratar sem estereótipos os diferentes grupos da sociedade. Ainda há muita gente que tenta colocar em prática essa ideia, mas o espírito do tempo é outro. O que antes era um problema para o jornalismo, isto é, seu afastamento da objetividade dos fatos, se tornou um estranho tipo de virtude. E aí ele encerra falando que o problema é que o viés crônico faz o jornalismo perder aquela que deveria ser sua grande virtude, a vocação socrática, a capacidade de fazer as perguntas inconvenientes, contrastar o pensamento hegemônico. Lembro quantas vezes li notícias sobre pessoas banidas ou mesmo presas no Brasil recentemente sem um mísero questionamento sobre o crime cometido. Isso daqui para mim tem um valor sentimental um pouco maior. Porque eu tô batendo na tecla há tanto tempo que é o seguinte, gente, aquela pessoa
Produziu fake news. Tá. Qual foi o crime? Qual foi a fake news? Me explica. Me explica. Exemplo, sai da generalidade. Ah, teve os disparos em massa. Quais foram as mensagens que foram disparadas em massa? Me mostra uma. Ah, teve os ataques aqui. Me mostra que ataque foi esse. Ah, teve aqui a ação das milícias digitais. Me mostra que ação foi essa. Me mostra uma. E você vê que sim, vez ou outra, é igual relógio. 2 vezes por dia o horário tá certo, mesmo quando o relógio tá parado. Se tiver os 2 ponteiros, né? Tem gente que é... Essa fala do relógio, ela não é universal. Porque isso daí é apenas para relógios mecânicos. A Daniela Lima é um Apple Watch. Né? É um negócio assim das elites. E que quando quebra, não funciona nada. Nem 2 vezes por dia acerta. Né? Nem 2 vezes por dia, que não tem bateria, a tela não liga. Então assim, né? Piadas à parte, piadas à parte. É isso aqui, gente. As pessoas não se questionam mais. É o óbvio. Era a pergunta que deveria ser feita. E não é 1, 2, 3, 4 jornalistas, um grupo. Não. Isso daqui virou o padrão da imprensa brasileira. Eles estão condenando pessoas sem explicar por que essas pessoas deveriam ser condenadas. Ah, tal pessoa é malvada. Por que ela é malvada? Ela é malvada porque ela é ruim. E por que ela é ruim? Ela é ruim porque ela é descarada. E por que ela é descarada? Ela é descarada porque ela é ruim. Ah, mas tu já falou que ela é ruim. Por que ela é ruim então? Porque é descarada. E fica. E repete. E nunca explica onde a pessoa foi ruim, onde a pessoa foi má, onde a pessoa foi descarada. Este é um ponto básico que assim, desapareceu por completo do Brasil e precisa ser retomado e precisa, inclusive, ser apontado. Só para mesmo que os políticos tiverem, dar uma entrevista, alguma coisa, conversassem e entrarem perguntando nesse tempo, eles têm que pegar a pergunta e devolver para o jornalista. Você quer que eu fale sobre os ataques? Me diga qual ataque. Me fale um ataque concreto. Todos vão ficar constrangidos e não terão o que falar, porque não teve. Se teve, conta. Ou a aceitação pura e simples da censura prévia vedada por aqui. Bennett sugere que talvez falte coragem à mídia, desconfio que não. O que parece faltar é tipo de convicção do jornalismo que começa com a consciência de que não sabe nada, em vez da crença que sabe de todas as respostas, né? Nas palavras do próprio Bennett. Saudável ceticismo que não funciona para quem apagou a ambiguidade, que realmente acha que descobriu o lado certo da verdade e por aí encerrou o jogo. Vamos lembrar que Sócrates foi condenado por ofender os deuses e na Apologia definiu como sua talvez única virtude reconhecer que nada sabia. Há um espírito que se perdeu, aí nesta época, de certezas e dedos na cara. Corrigir o divórcio nesse sentido não é adesão que essa ou aquela, não é adesão a essa ou aquela corrente política, mas o reconhecimento simples que somos uma sociedade plural e que há um valor nisso que não deveríamos perder. E aí nesse mundo de tristeza, lamentação, lamúria, agora confirmado. Vencemos o iBest, né? Foi mais você do que eu, na verdade. E porque assim, foi no voto popular, né? Voto popular, então, é a voz do povo. Vocês tinham 1.001 pessoas para escolherem, vocês me escolheram. E sei lá, eu sou meio ruim nessas palavras, falar de mim para não ficar parecendo que sou muito arrogante, soberba, etc, tudo mais. E assim, pegando esse texto aqui anterior, pegando o jornalismo extraoficial que vira oficial, acontecendo tudo que tá acontecendo, Danielas Limas, Rede Globo, etc, tudo mais. Sei lá, eu acho que eu posso falar que eu sou, né, sem querer, não, acho que dá pra falar que talvez eu seja uma prova que existe espaço pro jornalismo. Não que eu seja o representante máximo do jornalismo, não que eu seja, cara, tem que ser igual a esse cara. Não, eu falo isso com base numa coisa. Eu aposto num formato diário, onde eu entrego um vídeo. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que entrega um vídeo, assim, é um vídeo, não é uma live. É um vídeo, tem 1 hora. Onde do início até o fim, eu tô falando, interagindo com vocês sem ao vivo, mas interagindo o que eu penso que passa na cabeça de vocês e tentando trazer notícias. Não é um vídeo que eu dou play e falo minha opinião do início até o fim, é isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Quantas notas, né, de pessoas que eu discordo, mas eu trago, eu falo, ó, ele tá falando isso e eu discordo. Eu acho que talvez aqui seja o canal mais democrático do Brasil. Porque a quantidade de notícia de opositor, é sério, de notícia de oposição do início até o fim.
Normalmente assim, né? Porque não tem nenhuma favorável. E eu sempre evito trazer Gazeta do Povo, Oeste ou qualquer veículo um pouco mais à direita para mostrar que vamos aqui, ó, vamos os opositores. E vai interpretando uma coisa, interpretando outra. Às vezes traz uma coisa da rede social, traz uma matéria antiga, traz um dossiê, traz isso, traz aquilo, outro. Então, se esse canal chegou até aqui, depois de todos esses anos, se vocês resolveram votar em mim, se eu tive apelo popular o suficiente, eu acho que talvez tá faltando, né? As pessoas, elas ainda conseguem apreciar um jornalismo que apresenta pontos de vista diferentes. Normalmente o ponto de vista diferente é o consórcio pensa de uma forma, eu mostro que o consórcio pensa e eu falo o meu ponto de vista. E aí você tem capacidade de ver pô, o que o consórcio falou que você acha que vale a pena, o que eu falei que você acha que vale a pena, e formar a sua própria opinião. E eu acho que ao longo desses anos não deve ter tido um único de vocês que em algum momento não discordou de mim. E é a coisa mais saudável do mundo, porque ninguém precisa concordar 100% com o outro. E ainda assim, vocês voltam. Ainda assim, vocês voltam. Assim, existe espaço. Existe espaço. Mas desapareceu. As pessoas não se importam mais com as notícias. As pessoas tratam todos os assuntos apenas como uma grande batalha ideológica. Um Bavi, Bahia e Vitória, né? Eu sou da Bahia. Então é o clássico da minha região. Ou tem algum nome assim pra Grenal, né? Grêmio e Internacional. São Paulo não tem nenhum nome assim, né? Que Fla-Flu. Mas é isso, pô. As pessoas estão aí. E elas conseguem pensar por si mesmas. E não precisa ser só a fofoca do dia. Quantas vezes a gente discute de coisas que não tem esse apelo do breaking news, etc, tudo mais, sejam projetos de leis, sejam movimentações legislativas. Agora, no Brasil, beleza, né? Que você pega ali Rogério Marinho contra Rodrigo Pacheco, ali tinha um negócio, disputa, né? Um terceiro turno, Lula versus Bolsonaro. Mas em 2020, não em 2020 a gente já tava discutindo aqui situação da presidência da Câmara, como é que funciona, a regra lá das cadeiras, mesa de diretor, o que faz primeiro presidente, segundo vice-presidente, pá, PPP, PPP, primeiro secretário, segundo, terceiro, quarto, como são as comissões de divisão, como é que faz a tramitação, discute esses assuntos. E as pessoas têm interesse. Têm interesse. Por diversas vezes me falaram que vídeos longos não davam certo. E tá dando certo até hoje. Tá dando certo até hoje. Acho que as pessoas continuam, né, interessadas em informação. Elas querem se informar. Pra mim, é o que representa aí a vitória que vocês me deram, né? Que literalmente foi graças a vocês. Foram o que? 3, 4, acho que 4 etapas. Uma geral, acho que foi o geral, né? Que depois foi pro G20. Aí do G20 que é o pro G10. E do G10 pro G3. E aí teve a escolha final. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Considero aí nosso, né? Ao longo dos anos. Não só existe porque vocês assistem. Só ganhei porque vocês votaram. Então, muito obrigado de coração, carinho. E ainda foi num dia interessante. Porque o evento foi dia 30 no Brasil. Mas 30 à noite, que já era dia 31 aqui, né? Que é o dia do meu aniversário. Hoje é dia 1º aqui. Não, é primeiro? Foi dia 1º aqui já. Já é 1º no Brasil também. Tá passando. Mas essa foi ontem. Tô até meio perdido no tempo. Cansado. E apareci no Trend Topics do Twitter. Parabéns, Kim. Fiquei felizão, gente. De coração. Não sei demonstrar direito. E comecei pra não parecer muito arrogante. Mas compartilhar com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu vi gente falando assim, pô, finalmente notícia boa. Tivemos uma vitória meio tantas derrotas. Eu falo, pô, cara, sabe, não é uma felicidade, sabe? Poxa, a minha vitória, a pessoa, ela consegue ver, pô, é a vitória dela também. Fala assim, pô, consegui representar um grupo de pessoas que se sentem excluídas diariamente por tudo que sai no consórcio. Mas vamos correr que nós temos muito mais coisa. Um dos assuntos que normalmente não trago vídeo, mas a gente tá discutindo tanta coisa, acho que tem a ver com esse Fla-Flu, etc, tudo mais. Você vê como estão as coisas, né? Até de militância. Rick Bonadinho, produtor cultural, devem conhecer, um cara bem famoso, produziu Mamonas Assassinas, o Charlie Brown Jr., diversas bandas, é um cara bem famoso aí no meio, de produtor. Ele, nesses dias, veio no Twitter e fez uma postagem falando assim, ó, que o Brasil precisa de artista que não seja militante e causa debate. A turma ficou maluca. Ele falou que tá faltando artista, que o povo hoje só é militante. Não é militante e artista, só tem a parte da militância. Aí ele respondeu algumas pessoas. Vocês podem ver, ó. Hoje o sistema é a militância.
Olha direitinho que você vai ver. Não existe mais música fora desse padrão artista militante. A galera viu que esse era um caminho e passou a ser militante, mas esqueceram do talento musical. Deu pra entender? Eu não acho ruim ser artista militante, mas falta artista pela música apenas. Falta sonzeira. Pelo jeito aqui no Twitter, todos são militantes. Logo irão lançar suas carreiras musicais. Essa gente culta, inteligente, educada me ensinou hoje que a música pouco importa se você defender alguma causa. Artista de verdade é assim, segundo metade do Twitter. Falta gente que pensa diferente da manada. Hoje todo mundo é militante. Uma manada de militante, tô vendo os comentários, os militantes todos falando a mesma coisa e se achando diferentes. Aí você sai, ainda falando de artistas, mas você sai da música, você vai para dramaturgia. A ira da direita com Humberto Carrão, galã de Renascer. Aí eu fiquei, Humberto quem? A ira de quem? Quem? Eu não sei nem quem é Humberto Carrão. Aí diz assim, né? Não, tiveram postagens criticando a escalação de Humberto para protagonizar a primeira fase de uma novela lá da Globo, porque ele se posicionou a favor do Lula. Fotos dele com o boné da MST também circulando na internet. Para deleite dos oposicionistas, Carrão fica na trama apenas na primeira fase. Assim, acho que ninguém liga. Assim, é o verdadeiro quem. Quem é esse cara? Mas nada que mude muito. É que na segunda fase será Marcos Palmeira, outro que é declaradamente de esquerda, com forte agenda ecológica em seu discurso. O consórcio acha isso lindo, maravilhoso. É esquerda. Assim, existe uma hegemonia mental e eles acham que isso é bom. Eles adoram isso. Não existe diversidade nenhuma. E essas são as pessoas que defendem a tal diversidade. Quem sou eu para opinar? Não sou expert em política. Anitta, que encheu o saco toda hora. Você lembra da girafa da Amazônia? Surgiu por causa dela. Da pintura. Aí agora, ela não quer opinar mais. Porque agora é o governo Lula. E tem muita coisa ruim acontecendo. Não era Bolsonaro, ela queria opinar de tudo. Agora, ela não quer falar mais de nada. E tem um monte de coisa ela falando, etc e tudo mais. Agora se afastou aí por cuidar de sua saúde. Enfim. Aí, pra mostrar que o mundo meio que ainda tem jeito, esse rapaz é um humorista. Ele se define como humorista de esquerda. Thiago Santinelli. Ele fez um vídeo pra celebrar 2 anos, né? Sem Olavo de Carvalho. E aí lá fazendo propaganda pra Insider. E as pessoas na internet perguntando, e aí, Insider, vocês concordam com isso aí? Vocês vão patrocinar esse tipo de atitude? Uma empresa desse ponto? É isso aí mesmo que vocês vão fazer? E aí, Insider respondeu, ó. O Otávio ainda postou ali 2 tweets do Santinelli, absurdos que ele fez. A Insider diz, ó, olá, Otávio. Na Insider, nós levamos a sério o respeito, não toleramos preconceito. Diante dos esclarecimentos e dos tweets, os quais não tínhamos conhecimento, tomamos a decisão de encerrar imediatamente nossa parceria. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Aqui eu acho que é mais uma prova da militância e também da força da direita. A FIFA veio acusar a extrema-direita de se apropriar da camisa da seleção brasileira. Vou mostrar o trecho em inglês e a tradução é o seguinte. Li o final, ó. Em anos recentes, o distintivo conjunto brasileiro, a amarelo e verde, se confundiu com a política, ao passo que a camisa foi apropriada por apoiadores do ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. É isso aí, ó. Far right, former president, Jair Bolsonaro. Extrema-direita. Essa plaquinha daqui, ó. Lá das camisas. É o que o mundo se tornou. Só militância maluca. Mas vamos lá. Vamos falar de Painho, que ele tá aprontando muito. A gente mal falou dele esses dias. Ele mandou essa, né? Vocês viram. Eu mandei esse vídeo no Telegram. A gente nasce pobre porque tem alguns gananciosos que roubaram o direito da gente, pelo menos melhorar de vida. Vamos lutar para que a gente seja uma sociedade mediana. Lula, por que não pode lutar para o Brasil ser uma sociedade de alto padrão? Para que mediana, pô? Um grande país. Até quando ele tenta, ele se atrapalha, né? Até quando ele não fala de Bolsonaro, ele sempre se atrapalha. Ele também se atrapalha quando fala de Bolsonaro. Aí vamos olhar no Brasil. Saiu o déficit, que eu acho que pode até ser maior.
Já vou entender por quê. Porque o governo está considerando umas coisas que eu acho que o Banco Central não vai considerar. 230 bi. Pouca coisa. Previsão do Haddad era 100. Rombo. A previsão de novembro, 177. A do orçamento, 228. E o resultado, 230. Aí a dona fica falando, precatório, isso, aquilo, etc. Tudo mais. Folha de São Paulo soltou um editorial para falar sobre essas questões. A conta da gastança. Considerando as circunstâncias, o mega déficit do governo Lula é mais alarmante do que sugere a mera comparação. Foi o terceiro maior em termos anuais desde o Plano Real de 94. Só houve resultados piores em 2016, no auge da era Dilma, no pós-Dilma, e em 2020, que a Folha de São Paulo vai falar que é totalmente justificável. Deve-se levar em conta, porém, que no primeiro caso, tratava-se do ano de fixação de um teto para os gastos federais, que deveriam cair como proporção da economia a partir dali. E no segundo, havia necessidade indiscutível de desembolsos extraordinários para o enfrentamento do Fique em Casa. A Folha falando, cara, esse de 2020, governo Bolsonaro, foi totalmente justificável. Foi para cuidar do povo. Agora, dessa vez, não apenas se verificou um retrocesso numa trajetória de ajuste fiscal, como grande parte do déficit foi provocado pelo aumento de despesas de caráter permanente e já no primeiro ano de mandato. Ressalva-se que houve desembolsos atípicos em 23, em especial para a quitação de precatórios, mas o resultado divulgado pelo Tesouro também tomou liberdades indevidas ao contabilizar receitas que serão excluídas na apuração definitiva, a cargo do Banco Central. Então esse 230 talvez seja 250, 240, 270, não sei, vai ser mais. Tudo indica que vai ser mais. Tudo descontado tem um déficit acima de 140 bilhões, que evidencia a virtual impossibilidade do cumprimento da meta oficial de equilibrar receitas e despesas já neste 2024. Mesmo até o final deste governo Dilma, em 2026, vai estar difícil. Depois de um ano perdido, começa agora uma nova etapa de ajuste das contas públicas. Ela não terá sucesso, é preciso repetir, se mirar apenas em mais arrecadação. A Folha está falando, cara, se só vier imposto, não tem como dar certo. Sem conter o avanço dos dispêndios, principalmente os obrigatórios. Aí, para falar um pouco sobre isso, desse déficit, e por que eu quis falar sobre esse tema hoje, de qualquer jeito, também saiu essa nota aqui. O déficit previdenciário de servidores atinge 6 trilhões de reais e derruba investimento público. Investimento. E normalmente investimento, tá ligado? Aumento de produtividade. O cara tá investindo para tirar uma coisa do papel. O déficit atuarial dos funcionários aposentados no setor público atingiu cerca de 6 trilhões de reais e é considerado hoje um dos principais motivos para a queda da taxa de investimentos no Brasil, cujo aumento seria fundamental para a economia crescer de forma sustentável. Os governos federal, estadual e municipais têm dispensado valores crescentes de sua receita líquida para pagar servidores aposentados. Segundo cálculos do especialista em contas públicas, Raul Veloso, em pouco mais de 30 anos, só a despesa previdenciária da União saltou de 19,2% do gasto para 51,8% em 30 anos. E o que é que isso representa em termos práticos? Ai, meu Deus, subiu o nome. Tá, mas e o que é que isso representa na vida do povo? Na contramão, o governo federal tinha para usar livremente gasto discricionário, isso desabou de 33,7% total que gastava para 3,1%. Significa que não tem dinheiro para fazer nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de obra, nenhum tipo de inovação, nenhum tipo de aposta no futuro, porque não tem dinheiro. Basicamente, o presidente da República, ele apresenta leis, trabalha com isso e tem os ministérios na mão para mudar políticas públicas, tocar política pública só. Você não consegue fazer a economia avançar. Quem mais sofreu foram os investimentos, que caíram de 16% para 2%. Investimento é obra. Como comparação,
Os quase 6 trilhões de déficit atuarial na Previdência Pública equivalem a 93% do total da dívida líquida do setor público. Tem a dívida do setor público, 6,4 trilhões, e tem mais 6 trilhões, 12 trilhões. Meu Deus do céu, impagável. Mas, diferentemente da dívida pública, que é rolada com a emissão do título do Tesouro, o déficit de estados e municípios tem de ser coberto com cortes na carne e outras despesas, como investimentos, pois trata-se de aposentadorias que devem ser pagas a milhões de ex-servidores. Não tem rolagem da dívida, não tem. Aí, saiu essa notícia também esses dias. Brasil passa a Argentina e vira o mais endividado da América Latina. A relação dívida-PIB no Brasil chegou a 85%. O primeiro ano do governo Dilma. Por quê? Por causa do déficit. Por causa do déficit. Aí, aqui o gráfico, pra vocês verem, né? A comparação com outros países. Os países do BRICS, países emergentes, tá ali. A Arábia Saudita entrou no BRICS agora. A Arábia Saudita está com fundo de investimento. Olha que engraçado. O Brasil está com a dívida de 6,4 trilhões. Quanto é que está o dólar? R$5, mais ou menos, né? A Arábia Saudita está com fundo para investimentos de 1 trilhão. O Brasil deve mais de 1 trilhão de dólares. Imagina a diferença. Qual país será que vai se desenvolver mais? Qual a possibilidade do PIB brasileiro continuar crescendo do jeito que está? Aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. E o dinheiro que o Estado gasta, ainda gasta mal. Aí, final do ano passado, nesse orçamento aí que previu a conta do Haddad, etc, tudo mais, é dito que o orçamento de 2024 prevê despesas de 5,5 trilhões, a maior parte para refinanciar a dívida pública. Veja como o assunto da dívida era uma coisa que era presente, né, no Brasil, nos debates. Em escola a gente ouvia falar sobre isso. Quando eram mais novos. Hoje em dia, ficam jogando para debaixo do tapete. Por que será? Por que será? Aí aqui começa, né? O que tem de emenda. No totalzão, tem 53 bilhões de emendas, né? 53 mil milhões, né? Ou seja, 53 bilhões. Aí você fala, nossa, 53 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Olha isso aqui. 2024, o previsto é que o governo vai arrecadar 5,5 trilhões, o que é previsto. Desse dinheiro, gente, 2 trilhões serão gastos para amortização da dívida. Tipo, pagar o financiamento da casa, você paga lá. E do juro da dívida é 436 bilhões. Grande parte da dívida brasileira hoje é no Brasil. Que é essa emissão de tesouro, etc, tudo mais. Isso daqui tem ligação, inclusive, também com a taxa Selic. Quando a taxa Selic está lá em cima, os juros da dívida ficam lá em cima. Por isso que banqueiro cada dia mais rico. Cada dia mais rico. Aí, com base nisso em mente, veja isso. Com base nisso em mente, todo esse disclaimer inicial para falar sobre isso e a próxima. Enquanto Lula for presidente, estaremos bem, diz investidor. Para quem tem dinheiro, para quem tá que você é no tesouro aí, rendendo 10% ao ano para não trabalhar, tá de boa, pai. Mas tá de boa. Eles estão quebrando o Brasil para encher o próprio bolso. Seu dinheiro crescer 10% sem fazer nada. Isso não é lugar do mundo. Lucro de grandes bancos deve crescer 30% no quarto trimestre. Não, o Lula fala tanto de investir. Cara, por que o Lula não trabalha em políticas públicas para levar o Brasil a reduzir a taxa de juros? Vai diminuir o preço dos financiamentos, imóveis, etc, tudo mais. Não tem quem me compre a ideia que não, porque tem que entender, né? Porque se baixar demais, não tem investimento. Meu Deus, ele tá gastando tanto dinheiro, não tem investimento. Para de maluquice, velho. Para de conversa mole. Porque eu quero ver o que o Lula vai fazer. Quer ver o que o Lula vai fazer. Durante o governo Bolsonaro, a taxa de juros chegou a bater 2% na Selic. Aí, enquanto
para as elites, rentistas, os verdadeiros rentistas, financistas, eles não produzem nada. Você olha, por exemplo, Centro-Oeste. O que é que vem o que é que vem na sua cabeça quando pensa em Centro-Oeste? Agronegócio. O que é agronegócio? É produção. Assim, na veia. É pegar uma semente, botar na terra e nascer uma coisa. Ou pegar um bezerrinho, botar, dar uma comida e o bezerrinho cresce, vira um boizão. Produz. Algo palpável. O que essa galera faz? Não, comprei papel disso, papel daquilo. Só faz troca de papel, de dinheiro, etc. Título, isso, aquilo, outro. Ele continua ganhando porque ele tem dinheiro. Ele ganha dinheiro porque ele tem dinheiro. É exploração do dinheiro. Não produz nada. Não ajuda em nada a produção nacional. E parece que no final do dia, os grandes planos da era Lula é só para ajudar o rentista. O que é que o Lula faz para ajudar o produtor? E não é só o produtor rural, não. É o produtor. É aquele pequeno empresário que que produz alguma coisa, que produz algum tipo de serviço. Que isso é até serviço, né? Não tá produzindo nada, tá, mas ele concede, né? Ele executa um tipo de serviço na sociedade que, se ele tivesse um capitalzinho maior, ele fazia. É aquele empreiteirozinho que tem 5, 6 pedreiros, né? Um eletricista que trabalha com ele, os ajudantezinhos, o cara vai pegando 2, 3 obras ali, bota aqui, e às vezes não tem crédito para comprar um carro de mão, cara, tem, beleza. Mas para comprar uns maquinários, sabe? Sem tomada, que é tudo de bateria, que é para aumentar a produtividade, às vezes não tem crédito para isso, não tem preços, os equipamentos vêm cheio de imposto, tudo é dificultado. Agora, pro rentista, nossa, o banco tá surfando a onda. Mas Lula é o pai dos pobres. Aí, comentamos o relacionamento do Lula, enquanto o Brasil quebra, como estão os rentistas. Vamos olhar agora o povo. Criação de empregos despenca em dezembro e não bate a meta de Lula para 2023. Lula criar 2 milhões, não chegou nem a 1,5 milhão, uma queda de 35,7% em relação a 2022, último ano do governo Bolsonaro. Enquanto os rentistas dizem, não se preocupa, estamos de boa enquanto Lula for painho. Embalagem de chocolate encolhe e preço sobe. A explicação está na África. Agora tem explicação para tudo. Se fosse o governo Bolsonaro, a culpa era de Bolsonaro. Aí falar sobre encolher. Quem vai no supermercado já está percebendo. Vou até começar pelo chocolate, né? Olha o bis. Novo peso. De 126 para 100. Redução de 25,2 gramas ou 20% de redução. O preço é o mesmo, mas reduz 20%. Pipoca, 400. Novo peso, era 500 para 400. Redução de 100 gramas. Mas, para as elites, enquanto o painho for presidente, tá de boa, tá de boa. Dinheiro para bets sai da poupança e é desafio ao varejo. Aqui, inclusive, é a lógica liberal, né? Não, ele liberar tudo, etc, tudo mais, a população. Cara, tem algumas coisas que são moralmente erradas. Me perdoa, não dá. É tipo substâncias entóxicas. Não. Ai, meu corpo me cega. Não é assim. Tem coisa que não dá. O brasileiro tem utilizado os recursos que guarda na poupança para tentar a sorte nas bets. E perde esse dinheiro no final do dia. As classes de renda mais baixa, C, D e E, têm participado mais ativamente de jogos online do que a população de renda maior. O aumento nos gastos do setor vem preocupando especialmente o varejo familiar. O povo está deixando de comer uma coisinha melhor porque está gastando dinheiro em aposta esportiva. Quando você come alguma coisa, você come um produto, que seja uma pizza. Imagina a quantidade de pessoas que trabalharam para tu comer uma pizza. Primeiro, o garçom, que tá lá no teu restaurante, que tá levando do cara pra coisa. O pizzaiolo. O dono do estabelecimento, das pessoas, tá todo mundo ganhando com isso. Aí tem a empresa, que produz a farinha. Quantas pessoas passam desse processo? A fazenda, que plantou, o trigo, etc, tudo mais que utilizou. Tomate, é isso, aquilo outro. Olha a quantidade de pessoas que trabalharam, né? Essa maravilha chamada sociedade humana, para tu comer uma pizza. Então você fez a economia girar. E a bet, quem que ganha, gente? O dinheiro sai da tua conta, tu não conta de alguém que tu sabe nem o que é. Às vezes o dinheiro desaparece, nem no Brasil fica, né? Ilhas paradisíacas e fiscais paradisíacas. E vai para onde? É o que tá se tornando o Brasil. O Brasil não produz mais nada. Nada. E eu achava que jogos no Brasil era proibido, mas a turma já achou agora, né? Não, jogos eletrônicos. Rapaz,
Eu achava que, assim, são cassinos online. E eu achava que era proibido ter cassino no Brasil. Então, essa parada dessa lógica liberal de alguns tá destruindo a nação. A maioria daqueles que ganham algum dinheiro reinveste novamente nos sites e aplicativos. 2/3 dos entrevistados admitem que voltam a gastar nos sites e aplicativos tudo parte do que acumulam. Conhecendo nosso povo, conhecendo as dificuldades que algumas pessoas têm. E não tem algumas coisas que simplesmente não dá. Pelo bem da nação. Não. Não. Fora os golpes. Fora os escândalos que inclusive houveram com esse negócio aí de aposta. Estão patrocinando até time de futebol, assim, escancarado as coisas. Tem site de acompanhantes, você sabe o que é isso? Patrocinando time de futebol, gente. Como é que a gente quer acompanhar desse jeito? O dinheiro não pode mandar em tudo, não. Tem que ter um mínimo de respeito. No final do dia, a grande diferença. A grande diferença no final do dia é a moral que o cara tem. Porque pode existir o plano que for. Esse plano, ele nunca tá preparado para a realidade. Não tinha nenhum presidente no planeta preparado para ficar em casa. Não tinha nenhum. E ali você vê a diferença. Do cara que tá preocupado que ele não tá. Tendo que tomar decisão a cada momento. Sobre o que ele nunca tinha imaginado. E aí, o que é que você acha que seria melhor? Um cara que defendia a liberdade? Ou um cara que defendia realmente, né? Fique em casa, economicamente vê depois. Então, no final do dia, a moral, ela fala muito mais alto do que qualquer uma dessas coisas. Você ter pessoas realmente compromissadas com o Brasil, com valores, que você vê, não, esse cara tem valores dentro dele. Esse é o grande ponto, deveria ser, pelo menos na política. O cenário de uso de renda das famílias nos jogos, no ambiente de maior comprometimento dos salários, com dívidas após o fique em casa e retomada ainda gradual do emprego, fez acender o sinal de atenção no comércio em relação a esses gastos. Pelas contas que fizemos, as bestas estariam chegando até 20% do mercado alimentar brasileiro em alguns anos. É a roda da economia desacelerando. Aí você pensa em trabalho, só para não saber onde colocar. A CUT amplia parceria com o governo dos Estados Unidos para políticas de diversidade. O Castanho falou assim, ó, a CUT, desde a sua criação, é financiada pela Fundação Ford. Foi criada para dividir os trabalhadores e acabar com a unicidade sindical. E parece que realmente, né, a sociedade vem se dividindo cada vez mais. Ontem o Lula ainda soltou essa outra pérola. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime. Okay. Eu não vou falar mais sobre isso. Não vou falar. Vocês têm a opinião de vocês. E aí, pra encerrar o vídeo, daquele jeito, depois de tudo que essas misérias fizeram, depois de pedir o impeachment de Bolsonaro, de se aliar com o PT para pedir o impeachment de Bolsonaro, o senhor Kim Kataguiri diz que se Bolsonaro chamar para a frente ampla contra Lula, eu topo. Os expoentes da direita bolsonarista para a frente ampla contra o PT, ele aceitaria o convite. É uma piada. É uma piada. Sabe, tem umas coisas que é uma piada de muito mau gosto. Muito mau gosto, muito mau gosto. Assim, é o famoso intancável. Mas tudo bem. Falei que tinha muito mais coisa que ela tem de comentar. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um esforço grande de vocês, né? Votaram em mim várias vezes ao longo aí do tempo, ao longo dos meses. Mas ganhamos o prêmio. Categoria mais importante em termos de jornalista individual. Porque tinha lá o prêmio na empresa de jornalismo. Eu não tenho como comprar um emprego, não sou empresa, sou uma pessoa sozinha. Mas enquanto jornalista, ganhamos todo. Ganhamos André Sadi, Mira Leitão, Mônica Bergamo, Engula Noblar, Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil. Não teve pra ninguém. Sandberg. Deixamos a Globo no chinelo. Chinelo. Cadê o chinelo? Até o que eu tô procurando. Vou mandar o vídeo lá do Dilma. Se vocês quiserem ver lá, né? Tá lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser mais um pouquinho mais, postando no canal. Valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, onde vamos deixar toda essa história registrada. Eu tenho pra mim que essa história da BIM, ela vai ser aquela história que vai envelhecer mal pro consórcio. Tem um pra mim que vai envelhecer mal pro consórcio, como tudo que tá sendo feito contra a direita. A gente tá registrando tudo bonitinho. E é isso, né? Compartilhe o vídeo, volta amanhã, porque eu vou... Espero estar aqui amanhã, né? Também
Foi é o esforço. Acho que o esforço pode também ser recompensado, né? Pelo menos no trabalho, preguiçoso eu não sou. E é isso. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, gente. Até amanhã. Fui.